Então, nessa ação penal 504.652/94, continuar depoimento do senhor Paulo Roberto Valente Gordilho. O Ministério Público tem mais perguntas? Sim, Excelência. Última questão é uma especificação de uma pergunta já feita por Vossa Excelência. Um projeto que consta a descrição de modificações que foram feitas no apartamento Triplex 164A, condomínios solares, consta aqui obras prestadas pela empreiteira Talento. O senhor conhece essa empreiteira? Então, o que acontece? Eu, inclusive, fiquei muito zangado com esse cara, porque esse cara foi para um programa da Globo com Peltier de Queiroz. Peltier de Queiroz, não. Um repórter. Ele e o repórter. E ele começou a falar em meu nome como se me conhecesse e que eu era o que agilizava a obra, quem fazia, quem acontecia, entendeu? E, na realidade, ele é amigo do Roberto. Foi o Roberto que botou lá. Por quê? Os estandes de venda de nenhum dos empreendimentos da empresa, nenhum, no Brasil, foi feito pela OS Empreendimentos. O senhor não Ela recorda, então, sempre contratava uma empresa local para fazer o stand de venda. E a Talento, depois eu soube, que era quem fazia os stands de venda de São Paulo. Então, como não era de minha área fazer stand, era da área de marketing, que era ligado ao diretor regional, eu não tratava com nenhuma das empresas que faziam stand de venda no Brasil. Então eu nem sabia esse nome Talento. Eu vim saber porque eu vi ele na televisão falando de mim. Ok. Entendeu? Não conheço ele. Ok. E ele que se diz até que não sabia que Marisa ia chegar lá, mas estava lá no meio dos operários dele, todo arrumadinho, para receber Marisa. Mas, no entanto, vai para a televisão para chegar e dizer que meu nome, entendeu? Porque, sabe como é que ele soube meu nome? Cada Veja. Ok. Entendeu? Quando meu nome saiu na Veja, foi que esse cara da Talento começou a repetir meu nome. Porque eu nunca tratei com ele, nem conheço. Perfeito. O Ministério Público não tem mais questionamentos, Excelência. Paciente de acusação tem questões? Os defensores. Eu tenho perguntas. O senhor ainda é funcionário da OAS? Não, saí tem 2 anos e meio. E com relação a esse condomínio solares, o senhor teve conhecimento de que a dona Marisa comprou uma cota da dona Pop que dava direito se Pela construir imprensa. um apartamento? Pela imprensa, tempo depois. Certo. O senhor não teve conhecimento nem da cota e depois, quando a OAS faz uma negociação com a Bancoop, o senhor acompanhou esse processo? Nenhum. Não conheço nem o porteiro do Bangkok, quanto mais o Bangkok. Certo. Então, o senhor sabe dizer se se existiu algum documento feito pela dona Marisa com a OAS Empreendimentos? Repare bem, minha área é técnica. Eu não tratava com cliente. Eu só tratei nesse aspecto que Léo me levou. Não porque eu queria funcionalmente tratar com ela, entendeu? Então o senhor não tem conhecimento de absolutamente nada relacionado a um eventual processo de venda dessa unidade? Não. O senhor não conhece nenhuma etapa, nenhuma oferta? Nada. Não é só dela, não. Das 15 mil unidades que nós construímos, eu não conhecia nem o dono, nem como comprou, nem como não comprou. 15 mil unidades, não é uma unidade. Eu não conhecia de 15 mil. E entre as 15 mil está o
triplex do Solaris. Correto. Então, o senhor, evidentemente, não tem nenhum detalhe se o ex-presidente Lula fez alguma oferta por essa unidade, ou Não. se ele, em algum momento, disse que não iria comprar, ou se comprasse, não iria pagar. Não. O senhor não tem conhecimento de nada. Eu não tratava com o presidente Lula. Quem tratava era Léo. Eu não... Com relação a esta reforma... Aliás, ninguém tratava, viu? Ninguém tratava com o ex-presidente. Da OAS Empreendimentos, né? Correto. Da consultora eu não sei, mas da OAS Empreendimentos ninguém tratava. Correto. Com relação a esta reforma feita na unidade 164A, em algum momento o ex-presidente Lula disse que se comprasse aquela unidade, ele não iria pagar pela reforma? Não, nunca ouvi isso. O senhor tem conhecimento, o senhor ex-presidente Lula recebeu as chaves dessa unidade 164A? Não. A chave de qualquer empreendimento na empresa era entregue pela área de marketing, que era ligado ao diretor regional e não ao diretor técnico. Como é que era a relação? Era o seguinte: no dia de entregar a chave dos 15 mil apartamentos, o pessoal de marketing avisava a minha área, para a minha área de engenheiros acompanhar o comprador, entendeu? Mas como em 2014 eu já não cuidava mais da área de construção, eu não fui acionado para isso, entendeu? Mas quem entregava as chaves dos apartamentos era assim: o cara, para receber a chave, tinha que passar no apartamento, fazer a vistoria, dizer: ó, rodapé está estragado, eu não quero, o piso está não sei o que, eu não quero. Aí você trocava tudo, o cara voltava no apartamento, já com tudo consertado, aceitou, a obra dava um documentozinho, ele ia no escritório, na área de marketing, e pegava o bolo de chave dele, com o manual do proprietário, tal, não sei o que, PP. Era feito assim. Era um procedimento formal. Formal, é. E esse procedimento formal envolvia a subscrição de um documento chamado Boletim de Entrega de Unidade. É isso aí É isso, esse documento que o senhor falou. que fazia. Certo. Que a área de construção fazia e mandava para o marketing. E aí era entregue a chave. E o marketing só entregava a chave depois que recebesse esse boletim de que tinha que se entregar o apartamento. E esse boletim tinha que necessariamente estar assinado pela pessoa que Pela comprou pessoa a que unidade. visitou, né? E pelo engenheiro da obra. Certo. Atestando, portanto, que O estava prédio recebendo estava em ordem. conformidade com o que ele comprou, né? Correto. E Dona Marisa ou o ex-presidente Lula assinaram algum documento dessa natureza? Não sei. Visitar lá com o engenheiro Igor, eu acho que ele não foi. Eu acho que não foram. Pode ser que tenha ido, mas que eu saiba, não conheço. Certo. Eu não estava mais com a área de obra, entendeu? Correto. Então, sem a existência desse documento, não era entregue as chaves do imóvel. Sem a existência do documento, não era entregada a chave. Correto. E o senhor sabe dizer se... Sabe por quê? Pelo seguinte: porque quando o cara recebia a chave, ele assinava um termo para poder começar o repasse do apartamento. Todos os prédios da OAS eram financiados por banco. O banco financiava a produção. O adebento financiava a produção. Certo? A produção. Então, esses apartamentos ficavam hipotecados aos bancos.
Então, quando você fazia o repasse, quando é o repasse? O repasse é quando você pega o comprador e passa ele para o banco, certo? Aí ele fica devendo ao banco e o banco nos dá o dinheiro correspondente, entendeu? Correto. Enquanto não fizer esse repasse, todas as unidades são bloqueadas, são hipotecadas, que é a garantia da execução do imóvel. Tá bom, senhor. Pode prosseguir. O senhor sabe dizer se essa unidade também foi dada em garantia pela OAS Empreendimentos? Não sei, eu já tinha saído da OAS quando teve a recuperação judicial. Antes da recuperação judicial, o senhor sabe de operações financeiras feitas pela OAS Empreendimentos que deram em garantia a essa unidade? Todas as unidades solares, pelo que eu sei, não é pelo que eu vi, nem operei e nem era da minha alçada. Todas as unidades dos solares são hipotecadas, a não ser aquele que repassou. Se tivesse O havido que pagamento por alguém, teria sido dado Se o pago. banco tivesse pago, né, ele teria a escritura dele, certo? O senhor Mas- sabe se o ex-presidente Lula teve a escritura, se foi passada uma escritura Não sei nesse dizer. departamento? Não sei dizer. Aí é o jurídico da empresa que fazia isso. Quando o senhor comprou, o senhor foi a Kitness, o senhor, quem comprou essa cozinha que foi instalada nesse apartamento triplex? Quem comprou deve ter sido, eu não participei da compra, nem do projeto e nem da escolha de equipamentos, utensílios, esse tipo de coisa. Quem comprou provavelmente foi o diretor regional de São Paulo. E essa compra foi feita em nome da OAS Em Empreendimentos? nome da OAS. Em nome da OAS. É. Para um apartamento da E OAS. isso eu soube através dele lá, ó, Correto. quando teve o inquérito lá em Salvador. Qual foi a última vez que o senhor prestou depoimento no Ministério Público? O senhor foi ouvido no Ministério Público Federal? Foi quando eu tive com ele lá em Ataíde. O senhor lembra quando, aproximadamente? Acho que é essa questão. Foi em março de 2016, eu acho. Acho que foi isso. Fevereiro, março de 2016. Tá bom. Mais perguntas? O senhor conhece Mariusa da Silva? Não, Conhece Igor Ramos Pontes? conheço. O senhor sabe dizer qual era a função do senhor Igor Ramos Pontes? Igor era um gerente de contrato das obras de São Paulo que trabalhava embaixo de Roberta Moreira, Em qual área? na área de produção de prédios, né? Correto. E o senhor sabe se o senhor Igor esteve nessa unidade, o 64A, do Condomínio Solares? Deve ter tido, né? Ele acompanhou a customização, acompanhou a implementação, deve ter tido. Eu não vi ele lá, mas também não estava lá, mas deve ter sido, né? Correto, porque ao prestar depoimento aqui neste juízo sobre o compromisso de dizer a verdade, ele disse que o ex-presidente Lula era um potencial cliente. Ele disse isso compromissado a dizer a verdade. Então ele não fala aqui em nenhuma reserva de unidade. O senhor chegou a discutir isso com ele? Eu não tratava com ele. Deixa eu lhe explicar, doutor. Quando eu perdi a área
que eu considero que perdi, viu? A área de construção da OAS Empreendimentos. O Igor veio de Salvador, ele trabalhava com a obra comigo lá em Salvador, ligado a mim, em 2013. Aí trouxeram o Igor para São Paulo. Ele tinha acabado de fazer uma obra lá em Salvador. E ele assumiu as obras de São Paulo, entendeu? Então, sua pergunta foi? Então, o senhor conversou com o Igor sobre essa Não, unidade eu 64, não conversava com ele. correto? Mas o Igor era uma pessoa que tinha informações corretas na empresa. Excelência, Sim, acho que sim, né? genérico. Doutor, não é apropriado esse tipo de pergunta. Essa pergunta. Igor é uma pessoa que Mas tinha parece informações você corretas. achou a pergunta engraçada. Não, não achei engraçado, achei ela incorreta, desculpe. Perfeito. Pode ir para a próxima. Com relação a Fernando Bittar, o senhor disse que quando esteve em Atibaia, Fernando Bittar estava lá. A primeira vez que eu tive, ele estava. Umas 2 vezes eu marquei encontros com ele lá, né? Se eu não me engano, acho que eu fui no carro dele uma das vezes. E o que mais? Não, a primeira pergunta era essa. Se o senhor encontrou Fernando Bittar, Sim, sim. o senhor teve. Ele o senhor ia- interagiu com o Fernando Bittar Ele ia em muito, relação a esta. ele ia muito na obra OAS do Empreendimentos. Atibaia. Toda vez que precisava de uma mudança no projeto, de uma cerâmica ou de alguma coisa, ele ia na OAS Empreendimento e me participava sobre a mudança que tinha que fazer. Correto. Mais água, hein? Não, tá bom. Obrigado. O senhor saiu da UES que ano mesmo? Saí em dezembro de 2014. E estou desempregado até hoje. 2 anos e meio de prisão domiciliar em casa, sem fazer nada. E prejudicar minha família, como eu prejudiquei toda, né? E sem trabalhar. E sem amigos. Só para esclarecer, o senhor não está em prisão domiciliar, né? Não, eu sei que eu não estou, Sim, mas é sim. como se fosse um homem. Eu tenho 70 anos, doutor. Sim. Só que eu tenho vitalidade para tocar muito mais obras. Entendo. Pelo menos até os 80, 78, sei lá. E estou perdendo 2 anos e meio de minha vida. Não, eu lamento a sua situação Porque a e... exposição que deram da minha imagem Uhum. na condução coercitiva, 2 helicópteros, um condomínio que eu morava de 360 apartamentos, né? É uma exposição muito grande, principalmente para Salvador, né? Uhum. Eu lamento o ocorrido, mas só para esclarecer que o senhor não está em prisão domiciliar, né? Que foi uma Não, eu expressão sei que eu o senhor não estou, eu aqui. só brinquei um pouco. Certo. Mais perguntas? Só fazendo uma última análise, excelência. O senhor falou do projeto OS Exclusive, que era destinado a empreendimentos de luxo. De luxo, é. Esse condomínio solares não se aplicava a Não. esse projeto OS Exclusive. Não, Não era um empreendimento de luxo. não. Por 2 motivos. Primeiro, que ele não era um prédio de luxo, certo? Prédio de luxo que eu digo são apartamentos com sala de 35, 40 metros. A de lá tinha 10. Né? São prédios que usam materiais de luxo, pele de vidros, enfim,
Então, o Manhattan era um apartamento de luxo, o Panambi era um apartamento de luxo, o Arte, o Palme, o Forest era um apartamento de luxo. Então se fez esse tipo de OS exclusivo. O Solaris não era um prédio de luxo e tinha um aspecto que existia uma torre atrás que já tinha moradores. Não estava morando, porque a garagem tinha 1,5 metro de água por causa do lençol freático, que era represado pela maré. Então, quando nós entramos lá para fazer a torre da frente, a torre de trás já estava com pastilha, já estava revestida por fora, tal. A gente só fez ajustar, melhorar, etc. Então, fizemos um outro prédio igualzinho de trás. E nessa transação teve problemas do tipo assim, os apartamentos de fundo que não viu o mar, a OS ficou. E os apartamentos com uma vista boa, o pessoal do Bancop não quis sair, né? Então, essa equação que era feita pela Diretoria Regional de São Paulo, de que por que fazer um empreendimento do Bancop? Tinha que ter uma equação que viabilizasse eu vender os apartamentos ruins, né? Construir os apartamentos dos moradores que já tinham comprado, e eles tinham que pagar mais alguma coisa, porque o preço da unidade mudou, né? E alguns desistiam, outros não. E assim foi feito. E isso, todos os prédios do Bancop aconteceu isso. Só que a gente não mobilizou a equipe de engenharia para São Paulo, nem para Guarujá, porque a gente não tinha. Eu fui recrutando aos poucos, entre 2011 e 2012. Então, o empreendimento Solaris foi construído pela Arquitec, onde o dono é Eduardo, o sobrenome eu não me lembro. Mas tá bom, Sr. Paulo. E o Altos Butantã também, e o Parque Butantã foi construído pela Arquitec, até a gente formar nossa equipe de engenharia lá. Correto. O senhor Igor Pontes, o senhor disse que conhece. Conheço. Quando foi ouvido neste processo como testemunho, portanto, com a obrigação de dizer a verdade, disse o seguinte, que a reforma a qual o senhor se referiu no apartamento 64A, disse, literalmente, vou dizer, para melhorar a unidade, já que a unidade era uma unidade muito simples, com o objetivo de facilitar, digamos assim, o interesse dele, do ex-presidente, pela unidade, ver se de repente facilitava, enfim, querer ficar com o apartamento. O senhor concorda com isso? Em tese, porque quando se decidiu botar o piso e ajeitar uma parede lá que foi pedido, o Igor estava presente, o Fábio tal, e eu não estava. Aí decidiram botar o piso tal, porque o apartamento era muito simples mesmo, muito simples. Só tem uma vista esplendorosa, mas era muito simples. Não tem mais perguntas. Outros defensores têm, só antes de passar a palavra ao doutor, os outros defensores têm indagações? Então, o próprio defensor do acusado tem questões? Obrigado, excelência. Boa tarde, São Paulo. No interrogatório do senhor Elpino, ele confessou que teria feito acertos de propina decorrentes dos contratos celebrados entre a OS Construtora e a Petrobras. Eu queria saber se você teve conhecimento, se ele participou a você desses acertos. Não. Satisfeito, excelência. Não, porque eu sabia que existia uma área de petróleo e gás da empresa, mas não tinha nenhuma vinculação nem participação de nada.
Certo. Senhor Paulo, o senhor gostaria de dizer algo ainda ao final do seu depoimento? Não. O que eu queria dizer era coisas que eu estou passando, mas que acho que não interessa a ninguém aqui. Senhor Mais Paulo, eu lamento muito essas dificuldades que o senhor está passando e eu desejo ao senhor toda a sorte do mundo para superar essas dificuldades. E fica aí essa Obrigado. manifestação. E eu agradeço pelo seu depoimento. Fica encerrado o depoimento.